A cidade Kiriat Arba, que ficava a cerca de 40 quilômetros de distância da cidade fortificada Jebus, é hoje a cidade de Hebron, que fica a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Então, como deu essa mudança? Essa mudança deu o seguinte: quando Abraão foi para lá, para Kiriat Arba, de Abraão surgiu Isaac e Jacó, os patriarcas, as 70 pessoas que, quando houve escassez de alimento na região, as 70 pessoas que foram para o Egito. Depois de 430 anos, essas pessoas retornaram em cerca de 600 homens andando a pé e suas mulheres e seus filhos. Então, essa multiplicação aí de 600 vezes tal, nós não temos a quantia certa, a quantidade certa para mostrar. Mas 600 vezes tal. Então, Kiriat Arba para Hebron, cidade dos hebreus. Hebreus, aquele pessoal que saiu de Éber, da descendência de Abraão, que atravessou o rio Eufrates e veio morar ali. Pois é, esse pessoal também se uniu a outros povos, mas esse pessoal continuou sendo os hebreus. Quando eles chegaram para a terra, chegaram como os hebreus que vieram do Egito. Hoje nós conhecemos Israel, que são descendentes de Jacó, e conhecemos os judeus, que são descendentes de Judá, pois é filho de Jacó. Daí nós compreendemos Israel e Judá. Judá, um filho de Jacó. E o Israel, outros 11 mais uma filha. Pois é. E nós compreendemos também que quando chegou de 1400, esse pessoal, 1400 anos, antes, esse pessoal veio do Egito, no ano, 400 anos depois, surgiu o reinado de Saul, o primeiro reinado. Saul era da tribo de Benjamim, que fazia divisa com a tribo de Judá, a região destinada. Houve aquela região no sul destinada para Judá. E em cima, uma pequena região destinada para Benjamim. O outro lado esquerdo, Efraim, depois Manassés. Do outro lado e para cima, para o norte, as demais tribos. Pois é, nós sabemos do episódio como que Davi foi trabalhar para o rei Saul. Nós já conhecemos a história. Nós conhecemos a história da inveja de Saul para com Davi e da divisão, em que Davi teve que fugir de Saul, e com o decorrer de toda a perseguição empreendida por Saul contra Davi, que iria matar Davi, e Davi já era comandante de 1000, com capitão de 1000 no exército de Saul. Claro que esses 1000 soldados seguiram Davi. E de 1000 passou para milhares. Então, era um contingente de 20.000, 30.000, variável, quantidade variável. Então, com 20.000, 30.000,
não se vence uma batalha territorial. Um território pode vencer outro território que tem esse mesmo contingente. Então, depois que Saul morreu numa batalha contra outro morador do território, na beira-mar, do mar Mediterrâneo, os filisteus, morreu Saul, primeiro rei, daquele povo ali, descendente de Israel, e Jonatas, seu filho, que era amigo de Davi, amigo pessoal, amigo íntimo. Mas Saul tinha um outro filho, chamado Esbozete. Quando os filisteus venceram Saul e Jonatas, o general do exército de Saul, Abner, fugiu levando seu filho, o filho do rei Saul, irmão de Jonatas, Esbozete. Salvou a vida de Esbozete. Salvando a vida de Esbozete, ele ungiu, quer dizer, aclamou com todo o povo, chamado povo de Israel, aclamou Esbozete a rei de Israel contra Davi. Continuou a rebeldia, a inimizade entre Davi, que não tinha feito nenhum mal a Saul. Então passou a haver guerra ao jovem Davi, né, que tinha 20 e poucos anos, quando se tornou rei. Ele tinha 23 anos, 7 anos ele reinou como rei da cidade de Hebrom. Consequentemente, toda a região de Judá o aceitou. Mas haviam algumas cidades dos cananeus, mas fazia nenhuma diferença. Os hebreus já tinham conquistado Hebrom, estavam bem em Hebrom, com a primazia, porque os cananeus de Hebrom já tinham se misturado aos hebreus, já eram da família dos hebreus, através de casamento, através de associações, e tinham se espalhado pela terra toda de Judá, conquistados, os cananeus conquistados outros espaços e vivendo uma vida de nômade, uma vida de cigano. Então Esbozete, com Abner, empreendeu guerra contra Davi, e houve essa luta, várias lutas, e o Esbozete, com o povo de Israel, perdeu para Judá do rei Davi. Perdeu a guerra. Com essa perda de guerra, Abner, o general habilidoso, que teve que fugir para não ser morto, sendo perseguido por um dos sobrinhos de Davi, quer dizer, Abisai, Joabe e Azael, que perseguiu Abner, causou maior confusão. Abner ficou com mais medo ainda, porque aí gerou dois inimigos, Joabe e Abisai. Né? E Davi era um homem de guerra e entendia que foi legítima defesa, mas os irmãos conservaram como um assassinato. Se ele não se defendesse, ele teria morrido, né? O Abner. E Abner chegou à conclusão que tinha que fazer uma aliança com Davi, uma pacificação, que tinha que parar essa batalha de irmãos contra irmãos. Consequentemente, cientes, dois capitães articuladores do exército de Israel, do exército de Esbozete, assassinaram
o próprio Esbozete quando ele estava dormindo. Os dois capitães foram lá e mataram e cortaram a cabeça de Esbozete e levaram para Davi lá em Hebrom. Davi não aceitou aquilo, Davi não aceitava traidores e mandou eliminar esses dois capitães traidores. Apagar essa chama de traição.